Oi digitais, eu sou Fernando Salles e está começando mais um Fica a Dica, hoje sobre Capitães da Areia, de Jorge Amado. Para falar de Capitães da Areia, primeiro é preciso conhecer o seu autor, Jorge Amado, que era um grande fanfarrão. Jorge Amado adorava falar do povão, adorava falar da Bahia e adorava defender aqueles que não tinham a quem recorrer. Era um autor, na década de 30, comunista, e isso tem uma grande influência sobre essa obra. Por quê? Porque o Jorge Amado, ele queria sempre mostrar um outro lado da moeda. Como nesse caso, os meninos de rua, que eram muito mal vistos por toda a sociedade baiana. No começo, nós sentimos um certo estranhamento pelos meninos. Moradores de rua, ladrões, bandidinhos, marginais, trombadinhas. Os jornais acusam, a sociedade grita e aponta o dedo na cara deles. Só que, com o passar da obra, é impossível você não criar identidade, simpatia e, incrivelmente, passar a torcer pelos meninos. Torcer pelo Pedro Bala, torcer pelo Sem Pernas, pelo Professor, pelo Volta Seca. É uma coisa impressionante. Como é que os possíveis vilões dessa história vão se transformando em heróis da realidade. Não com capa, não com superpoderes, mas heróis no sentido de os meninos mais velhos, que tinham 15 anos, defenderem os mais novos como se fossem pais. Fazer deles todos, dezenas de meninos, uma família que eles nunca tiveram, eles que foram chutados, largados, abandonados por toda a sociedade, conseguiram encontrar amor só entre eles mesmos. E isso é uma grande beleza do livro. Vou dar alguns exemplos. Um personagem que eu gosto muito e que tem uma história muito marcante é o Sem Pernas. É muito engraçado esse nome Sem Pernas, porque criança, querendo ou não, é muito maldosa. Então ele não era sem pernas, ele era manco. E o que ele fazia? Ele ficava nas praças pedindo esmola. E quando ele pedia esmola, todo mundo ficava com dó, ofereciam dinheiro para ele e tal. E algumas senhoras levavam ele para casa. E quando levavam, ele recebia ali algum carinho, alguma atenção e ficava sabendo de tudo que acontecia. De tudo que acontecia naquela casa. Então, quando essa senhora saía, ele ia e avisava aos amigos dos horários, e eles iam lá e faziam a rapa em tudo, certo? Por isso, os Capitães da Areia também podem ser comparados a Robin Hood, aquele que tirava dos ricos para dar para os pobres, né? Só que um dia, uma senhorinha levou ele para casa, tratou ele com tanto amor, com tanto carinho, com tanta paixão, que aí ele sentiu uma dúvida no coração. Sabe o que ele fez? Só vai saber se ler. Um outro personagem que eu acho muito, muito interessante é o Pirulito. Por quê? O Pirulito é um menino de rua que é ladrão e quer ser padre. E aí um dia tem uma imagem que ele admira muito, que ele vê numa loja, e ele queria muito essa imagem, só que ele não tinha dinheiro para comprar. Então qual era a alternativa que ele tinha? Roubar. Então é um menino que quer roubar uma imagem para poder rezar. Sabe o que ele faz? Vai ter que ler. Não tem jeito. Um outro menino que tem uma história muito dramática, muito interessante, é o Professor. Aliás, por que ele tem esse nome de Professor? É uma grande curiosidade desse livro. Porque ele sabe ler. E à noite, ele pegava e lia histórias para os seus colegas, para os seus amigos Capitães da Areia. Por isso ele era chamado Professor. Ele tinha um talento incrível para pintura. Um dia um homem chamou ele na rua e disse: "Ei menino, vou te levar para o Rio de Janeiro. Você vai ser pintor lá, você tem muito talento." E ele não foi. Ele não foi porque os Capitães da Areia eram os verdadeiros amigos dele. E isso é muito bonito, esse sentido que eles têm. Por exemplo, tem um que é chamado Gato. O Gato é um dos personagens que deixa as meninas assim delirando. Pra vocês terem uma ideia de quanto ele era bonito, ele usava até meia. Eu sei que isso não quer dizer nada pra gente, mas para um menino de rua deve ser importante. E o Gato, com 15 anos, consegue seduzir uma prostituta de mais de 30 anos e virar cafetão dela. Com o dinheiro que ele ganha, ele leva comida, leva tudo de bom para os seus amigos. Então, eles realmente tinham alguma coisa muito espetacular e, claro, não dava para deixar de falar do Pedro Bala, que é o líder, que é aquele que conseguia colocar tudo em casa, tudo em ordem. Mas eu só vou falar com mais detalhes dele agora, envolvendo a tentação da história, que é a Dora.
Quando a Dora entra na história, quando entra uma menininha de 13 anos na história, é o começo do fim dos Capitães da Areia. Por quê? Houve uma grande epidemia na Bahia e muita gente morreu, inclusive os pais da Dora. A Dora ficou na rua com 13 anos, junto de seu irmão Zé Fuim, que tinha 6. E, perambulando pela rua, ela encontrou alguns Capitães de Areia que levaram a Dora pro barracão deles, e quando ela chegou lá, dava até dó. Mas é quando surge, é claro, o líder, aquele que vai fazer a diferença. E o Pedro Bala, então, não deixa ninguém tocar nela e ela acaba se tornando o seu grande amor. Um amor que vai durar muito pouco, porque ela morre. Mas eu não vou contar como é que ela morre. Vai ter que ler. O Pirulito consegue virar padre. O Volta Seca acaba se tornando um cangaceiro. Entra pro bando do seu padrinho Lampião e mata dezenas de homens. O Sem Pernas morre. Conta ou não conta? Não conta. Não vou falar que jeito. Ele morre. O Pedro Bala torna-se um líder revolucionário que é preso e, no dia em que ele é libertado, a Bahia faz festa, porque sabe que um grande homem está de volta à luta pelo povo. Tem uma cena muito interessante, que eu acho, que é a cena do carrossel. Por quê? Porque durante todo o livro Capitães de Areia, os meninos são adolescentes que vivem como adultos e que não tiveram infância. E no carrossel é o único momento em que eles podem ser crianças. E isso é um momento de contraste, um momento de diferença, um momento de direito e de libertação desses meninos. Crianças que puderam ser crianças pela primeira vez na vida. Porque desde pequenos eles estavam sofrendo, estavam sendo condenados, estavam sendo apontados. E isso, inclusive, me faz pensar hoje numa questão muito relevante, que é da maioridade penal. Mas esse é um assunto para uma outra vez. Bem, digitais, esse foi mais um Fica a Dica. Hoje sobre Capitães da Areia, de Jorge Amado. Obra muito importante, muito interessante, que inclusive fez muitos jovens começarem a gostar de ler. Eu queria mandar um salve para o meu amigo e aluno Matheus Rios, para o meu amigo Vinícius Barbosa, para a Andressa Laine e para o Alex Júnior. Muito obrigado pela força que vocês têm dado para o canal. Se você gostou do nosso vídeo, se você gostou do nosso canal, passe adiante, fale com um amigo, divulgue, curta esse vídeo, inscreva-se nesse canal, procure no Facebook a nossa página, leve isso adiante. O Brasil precisa desse esforço, precisa dessa transformação e você pode fazer a sua parte assim como a gente está fazendo a nossa. Na descrição desse vídeo você vai encontrar um link para encontrar a nossa página no Facebook. Não deixa de clicar lá. Forte abraço. Curte, comente, compartilhe nossos vídeos.